Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Beleza, beleza aí do outro lado? Espero que esteja tudo certo aí. Essa semana vai ser uma semana de muito aprendizado, eu garanto. E hoje eu vou gravar dois vídeos, ok? Um só com matéria de geografia e o outro só com matéria de português, tá? Assim o vídeo não fica tão comprido, eu espero, e a gente consegue se organizar melhor e fica mais rápido para poder postar lá no YouTube, tá? Então hoje o nosso tema e na aula de geografia, nós vamos falar sobre cidades, mas agora nós vamos falar sobre cidades brasileiras, né? Esse tema não está no nosso livro antigo, já é tema do nosso livro novo. Não tem problema que a gente não tá com o livro, eu já vou explicando e a gente vai aprendendo muito juntos, ok? Então lembra que em sala de aula a gente falou sobre o surgimento das cidades, o surgimento dessas cidades. Como que se deu o surgimento das cidades, né? Então, houve-se ali a divisão de trabalho, né? Que a gente trabalhou isso, que era ali os construtores, lembra? Os artesãos. Nós falamos disso em sala de aula. Depois, em geografia, nós trabalhamos como que faz o crescimento dessa cidade. Então, houve-se migrações e migrações de um lugar para o outro, né? Nascimento de novas pessoas, e isso faz com que a cidade vá crescendo e vá se desenvolvendo. Agora, em geografia, nós vamos falar sobre cidades brasileiras, né? E essas cidades brasileiras, como que surgiu as cidades brasileiras? Afinal, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos cidades bem desenvolvidas, nós tínhamos shoppings levantados, os índios levantaram shoppings, tinha um comércio bem organizado, era assim que acontecia aqui? Não, não era assim, né? Simplesmente era praticamente natureza, era tudo natureza, os índios eles utilizavam a natureza, viviam da natureza e viviam na natureza, né? E agora a gente vai falar sobre as cidades, o que aconteceu com o povoamento do Brasil. Eu quero ler um textinho que está aqui no livro para a gente poder começar e dar início a essa descoberta que a gente vai ter agora. Então, o povoamento no Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. Então, olha o que eu acabei de dizer. Quando eles chegaram aqui, tinha um comércio bem organizado? Não, não tinha comércio, né? Os índios utilizavam a natureza para quê? Para sustento próprio. Não era para sair vendendo, não era para sair cortando árvores, não era para nada disso. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles levantaram o quê? Acampamentos. Então eles foram levantando ali lugares onde eles tinham que ficar para eles poderem explorar o Brasil. E aí isso foi, querendo ou não, desenvolvendo um certo tipo de povoado, de pessoas juntas, né? Pessoas morando ali no mesmo lugar. E isso se dava próximo aonde? Próximo do litoral. Porque lembra que a gente falou sobre isso quando a gente estava falando sobre o surgimento das cidades? As cidades elas se desenvolviam próximo da onde? Próximo dos rios, não era? E isso também não deixa de ser longe aqui no nosso Brasil. As coisas acabavam se desenvolvendo sempre próximo ao litoral, né? E ali, próximo ao litoral, também tinha uma madeira de boa qualidade, que era o que eles queriam comercializar. Então, ele já matava 2 coelhos, né? Era próximo ao litoral, ou seja, era fácil acesso de saída e entrada daquele lugar, daquele povoado onde eles estavam. Era fácil de comercializar, porque tinha muita madeira importante ali para eles, né? E eles conseguiam cortar as árvores, enfiar no barco e levar para a Europa e comercializar tudo lá, né? 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar, que era outra coisa que tinha aqui no Brasil muito legal, que eles conseguiam fazer esse comércio, né, da cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes na costa, em área de mineração, de criação de gado, burros e cavalos. Ao redor do poço de viajantes e juntos de portos fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho dos indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficavam paradas no tempo,
outras se tornaram cidades médias. Depois, grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre a vasta área e participam da economia mundial. Então, o que ele está falando aqui? Que quando tinha ali o povoado dos índios, indígenas, os negros, os portugueses, eles foram fazendo aquilo se desenvolver. Então, de um povoado, que era o povo em pequena quantidade ali, extraindo madeira, comercializando, vivendo próximo ao litoral, isso foi crescendo e se transformando no quê? Passou de um povoado para uma vila. Nessa vila já tinha coisas em andamento, já tinha uma cidade sendo transformada ali. Ainda não era uma cidade, mas já tinha passado de um povoado, que era um povo pequeno, morando em determinado lugar, para uma vila, onde já estava começando a se desenvolver, né? E isso tudo ao trabalho dos indígenas, dos negros, dos portugueses, que foram povoando e transformando tudo em vilas. E o interessante é que eles sempre estavam próximos ao litoral, por quê? Porque próximo ao litoral era possível organização de porto, né? Era possível a margem dos rios, era possível ter ali criação de animais, né? Por causa da terra fértil, porque era possível cuidar dos animais ali próximo a esses lugares. Agora vamos a algumas perguntinhas. Vamos lá. Primeira pergunta. Onde surgiram, preste atenção, responda aí do outro lado, tô de olho em você. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? E com qual objetivo os portugueses ergueram um acampamento nesse local? Tempo! Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Com qual objetivo os portugueses ergueram um acampamento nesse local? Se você disse que o primeiro local que surgiu, né, os primeiros povoados do Brasil que surgiram, foi próximo a onde que a gente acabou de falar? Próximo ao litoral brasileiro. Então, onde tinha litoral, foi surgindo-se povoados no Brasil. E qual era o objetivo disso? Né? Extrair o quê? O que eles queriam extrair? Extrair a madeira, que era de boa qualidade, que a gente também leu no texto, e comercializar eles aonde? Na Europa. Então, o objetivo de estar próximo ao litoral era acesso mais fácil. Então, cortava a madeirinha ali que era importante para eles, enfiava dentro do barquinho, ó, beijo, tchau para a Europa, comercializar lá. O Brasil nunca mais ia ver a cor do dinheiro, do comércio dessa madeira, né? Porém, isso tudo acabou auxiliando o nosso crescimento aqui, né? A gente também não pode ficar falando mal deles, porque eles saíram comercializando tudo, porque eles também nos auxiliaram no desenvolvimento do Brasil, né? Bem ou mal auxiliaram. Agora vamos lá. Outra coisa para a gente fazer um fechamento disso e começar a ler um outro texto que tem aqui legal. Então, com o passar do tempo, os povoados brasileiros, eles foram se tornando o quê? Então, dos povoados, que eram um povo menor, né? Foi se desenvolvendo e transformou-se no quê? Numa vila. Da vila, a vila continuou em transformação, continuou em comércio e em crescimento, e pessoas começaram a vir ali para aquele povoado, para aquela vila, se transformou o quê? Numa cidade, que era um pouco maior. Então, até vou fazer um esqueminha aqui para você. Então, primeiro surgiu-se o povoado, né? Que era um povo em pequena quantidade que estava em desenvolvimento. Desse desenvolvimento surge as vilas, que é um pouco mais desenvolvido, com mais pessoas morando naquele lugar, comercializando aquilo que tinha de bom ali naquele lugar. E dessas vilas cresce mais um pouquinho e se torna numa cidade. Então, olha lá. Povoado. Do povoado se transforma em vilas e as vilas vão se transformar em cidades, né? E às vezes essas cidades se transformam em grandes capitais aí que nós temos, como Curitiba, enfim, entre outras, né? Você acha, última perguntinha, você acha que todas as cidades brasileiras, elas surgiram assim, de forma espontânea? Veio uma pessoa aqui e começou a fazer aquele povoado crescer, aquele povo que estava morando ali crescer, comercializar, e foi crescendo, foi crescendo. Você acha que todas aconteceram isso? Pessoas foram nascendo, e isso automaticamente foi crescendo a cidade, lentamente, porém,
de uma forma espontânea? Ou você acha que teve alguma pessoa que estava pensando um belo dia e falou, nossa, acordei com uma vontade extremamente louca de produzir uma cidade, de organizar e planejar uma cidade? Você acha que aconteceu isso? As pessoas simplesmente desenhavam num papel uma cidade que queriam planejar e começavam a construir uma cidade, ou todas elas foram crescendo assim de forma espontânea? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das cidades brasileiras elas foram crescendo, foram se desenvolvendo e crescendo a partir de uma forma espontânea, né? Pessoas foram nascendo, pessoas foram migrando, indo para esse lugar, ajudando no trabalho, fazendo com que ela crescesse. Porém, existem algumas cidades que elas foram projetadas, ou seja, alguém resolveu fazer um projeto, desenhar a cidade, né? E existe uma dessas cidades, que eu acredito que é uma das mais recentes, né, criadas, que nós sempre falamos em sala de aula, que é muito conhecida, que começa com B e termina com Lia. E não é a Lia da nossa sala, é Brasília. E nem termina com Lia assim. Então vamos lá. Brasília foi uma cidade projetada, né? E um dos, digamos, artistas, né, que projetou isso é um que a gente conhece muito aqui em Curitiba, que é o Oscar Niemeyer. No final do ano, nas férias, eu fui visitar Brasília e eu achei uma cidade sensacional. E as partes que tem ali de Brasília, que foi o Oscar Niemeyer que projetou, que idealizou, é muito parecido com as coisas que tem no Museu do Olho, porque tem a mesma pegada dele. Muito interessante mesmo. Então vamos continuar aqui. Antes da gente continuar falando das cidades, eu preciso relembrar de uma coisa importante. Você lembra que município e cidade é a mesma coisa? Não. Município e cidade não é a mesma coisa. O município ele é formado por uma cidade também, né? Mas o município ele é composto pela parte urbana dessa cidade e pela parte rural. Então, por exemplo, São José dos Pinhais é uma cidade grande, certo? Porém, ela tem uma parte que é rural e ela tem uma parte urbana. E isso forma um município, ok? Então, o município é tanto a parte rural quanto a parte urbana, né? E aqui no livro ele traz um dado que a gente já estudou no livro passado também, que é saber a quantidade de municípios. Até lembro que foi uma pergunta na prova. Então, quantos municípios nós temos no Brasil, né? Então, o Brasil tem mais ou menos em torno de 5.570 municípios, que compõem todos esses municípios que surgiram de forma natural e espontânea ou que foram planejados, como a gente acabou de falar. A maioria dessas cidades, elas foram se desenvolvendo naturalmente, né? Então, a partir de aglomeração, que hoje em dia aglomeração é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Nesse tempo que temos vivido. Mas foi surgindo aglomerações de pequenos povoados, foram transformando em vilas, foram crescendo às margens dos rios, né? Foram crescendo em volta de igrejas. Tem muita cidade ainda, muito município, que você percebe que tem uma igreja central e a cidade foi se desenvolvendo em volta dessa igreja, né? Ou, por exemplo, Paranaguá, que é uma cidade que foi se desenvolvendo em volta de um porto, então tem o porto e a cidade foi crescendo em volta dela, né? Centros comerciais, hospedarias para viajantes. Lá em Goiás tem uma cidade que é muito interessante, que chama Abadiana. Ela era uma cidade onde tinha uma pessoa que era uma estrela da cidade e a cidade se desenvolveu através dessa pessoa que era estrela e todo mundo queria conhecer quem era, todo mundo queria ir lá ver o que ele fazia, porque era uma coisa que, nossa, ninguém acreditava. E aí esse cara não era uma pessoa de boa índole, ele não fazia coisas boas, acabou sendo preso. E aí o que aconteceu com a cidade? Quen. A cidade que recebia viajantes de todos os lugares, que tinha muita hospedaria para receber esses viajantes, esses turistas, acabou parando de se desenvolver. Porque esse cara que era a estrela da cidade, ele acabou sendo preso, né, devido às coisas que ele fazia. Então,
é uma cidade que parou de se desenvolver, ela simplesmente parou no tempo, né? E era uma cidade bem movimentada, vinha artistas do Brasil inteiro para lá. Eles tinham até um porto, não é um porto, um ponto de heliporto, eu acho, é assim que fala, não lembro, que descia lá helicópteros, aviões, para eles poderem conhecer esse cara. Então é uma cidade bem pequena de Goiás, mas que ela estava se desenvolvendo muito por conta disso. E aí simplesmente o cara sumiu e a cidade também, né? Com o passar do tempo histórico, esses povoados foram se transformando o que a gente falou? Em vilas. E as vilas em cidades. Um exemplo disso é a cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Então eu vou mostrar para vocês. Vou ter que virar a câmera para mostrar a foto, tá? Então, essa cidade de São Vicente, o que aconteceu? Ela foi crescendo de forma espontânea. Então, foi se desenvolvendo, ela se tornou uma cidade grande em volta do quê? Do litoral. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só ajeitar a câmera. Onde é que vira, senhor? Espera aí que eu vou ter que parar o vídeo.